O que aconteceu naquela sexta-feira de outubro vai ser difícil de esquecer. Não pelo escândalo que poderia ter virado, porque no final não virou escândalo nenhum. Vai ser difícil de esquecer pelo que eu escolhi não ceder, pelo peso que sumiu do meu ombro quando parei de tentar encaixar o que nunca tinha sido meu para encaixar. Tenho 40 anos. Há 6 deles transformei o quarto de hóspedes do fundo da minha casa num espaço de trabalho que é só meu. Não foi impulso, foi construção. Foi decisão que eu adiei por anos. Fiquei calculando se valia, se era a hora, se eu tinha competência suficiente para levar a sério, se as pessoas iam levar a sério. E quando finalmente decidi de verdade. Reformei o quarto com dinheiro que eu havia guardado durante 2 anos. Escolhi o piso, escolhi a iluminação, escolhi a poltrona ergonômica que importei de um fornecedor em São Paulo porque eu sabia que ia passar horas sentada nela e que horas mal sentadas viram dores que não valem a pena. Escolhi cada detalhe com a consciência de quem sabe que um espaço de trabalho bem pensado é a diferença entre um hobby e uma profissão. Faço nail art. Não é manicure simples, não é esmaltação rápida, é nail art. Trabalho com gel, com acrílico, com nail foil, com técnicas de encapsulamento que aprendi em cursos que eu mesma paguei, um por um, ao longo de anos. Fiz curso com profissional certificada no Rio. Fiz curso online com referência europeia. Fui aprendendo, errando em unhas de silicone antes de errar em unhas de gente, depois acertando com consistência. Hoje minha agenda está sempre cheia com pelo menos 6 semanas de antecedência. Tenho clientes que viajam de outros bairros para vir ao meu ateliê. Tenho clientes que me mandam foto de referência por WhatsApp com 3 meses de antecedência para garantir vaga nos fins de semana de casamento. Tenho mais de 18 mil seguidores no Instagram, construídos 1 a 1, com foto de qualidade, com vídeo de processo, com resposta a cada comentário nos primeiros anos, quando cada seguidor novo parecia um voto de confiança que eu precisava honrar. Casamentos de final de ano são os períodos mais disputados da minha agenda. Outubro, novembro, dezembro. As noivas reservam com meses de antecedência. As madrinhas reservam junto. As mães da noiva e do noivo também. Quando chega o mês do evento, minha agenda desses fins de semana já está há muito tempo fechada, paga, confirmada, com design aprovado e material encomendado. Aprendi cedo que datas assim precisam de proteção, porque quando não tem limite claro, somem antes que a gente perceba. Meu marido nunca colocou dinheiro no ateliê. Não foi uma falha dele. Foi uma escolha minha, tomada antes mesmo de a primeira prateleira ser fixada na parede. Eu havia visto o que acontecia quando um negócio era dos 2, mas só um trabalhava nele. Havia visto o palpite virar veto, a opinião virar autoridade, o espaço de quem construiu deixar de responder a quem construiu. Não queria isso. Queria um lugar que crescesse pelo meu ritmo, errasse pelos meus erros, acertasse pelos meus acertos. Ele disse que entendia. Com o tempo, fui acreditando que entendia de verdade. Naquela sexta-feira de outubro, faltavam exatamente 19 dias para o casamento mais importante da minha agenda daquele semestre. Estava no ateliê às 8 da manhã, organizando a lista de materiais que eu precisava encomendar até o fim do dia para garantir entrega antes do evento. Tenho por hábito trabalhar com margem de segurança em material porque fornecedor atrasa e nail foil da cor errada chegando na quinta-feira de uma cesta de casamento é um tipo de problema que eu resolvi nunca mais viver depois de viver. Uma vez. Naquela manhã, estava conferindo cada item, abrindo cada aba de fornecedor, fazendo as contas de quantidade com folga. O celular vibrou com uma mensagem de número desconhecido. A pessoa se apresentou como colega de grupo de oração da minha sogra e disse que estava muito feliz em ter finalmente conseguido o contato, que minha sogra havia prometido que eu faria as unhas do grupo antes da festa de encerramento do retiro espiritual delas, que eram 14 mulheres, que o evento era dali a 2 semanas e que ela queria confirmar os horários porque as colegas já estavam se organizando para vir. Li a mensagem sentada na minha poltrona ergonômica que eu havia escolhido com tanto cuidado. Li de novo, depois uma terceira vez. Minha sogra havia prometido que eu faria as unhas de 14 mulheres. Respondi com cuidado que havia um engano, que minha agenda estava fechada para aquele período e que, infelizmente, não havia disponibilidade para novos atendimentos.
A mulher respondeu que não podia ser, que minha sogra havia garantido pessoalmente para o grupo que algumas já haviam até escolhido referências de nail art para me mandar. Eu disse novamente que lamentava, mas que nenhum agendamento havia sido feito comigo, que eu não tinha espaço na agenda e que não conseguiria atendê-las. Ela agradeceu com um tom que não era de agradecimento e encerrou a conversa. Fiquei olhando para a tela por um tempo. Depois liguei para o meu marido. Ele atendeu com voz de quem estava no meio de alguma coisa. Perguntei direto se sua mãe havia prometido meu ateliê para o grupo de oração dela. Houve um silêncio de 2, talvez 3 segundos, e esse silêncio já me disse o que eu precisava saber antes que ele abrisse a boca. Ele disse que ela havia mencionado algo, que tinha comentado do meu trabalho com as amigas, mas que não sabia dos detalhes. Pedi que me dissesse o que sabia. Ele disse que ia falar com ela e me retornar. Desliguei. Fui até a prateleira onde eu guardo meu fichário de clientes, aquele caderno preto de capa dura que eu uso há 4 anos para registrar os atendimentos, os designs aprovados, as preferências de cada cliente, as alergias, as observações que fazem diferença. Abri na semana do retiro da sogra. Tinha 4 atendimentos confirmados naquela semana. 3 deles para clientes que estavam comigo havia mais de 2 anos, que renovavam gel a cada 3 semanas e que haviam reservado aquelas datas em agosto. Uma delas era a mãe da noiva do casamento maior, que havia vindo até meu ateliê em julho para uma consulta de 1h30 só para definir o design das unhas para o grande dia. Havíamos olhado referências juntas. Eu havia feito 3 amostras em nail tips para ela escolher. Ela havia saído de lá com foto dos 3 modelos para decidir em casa com a filha. Ela havia me mandado mensagem no dia seguinte confirmando o design e dizendo que a filha havia amado. Eu havia anotado tudo no fichário. Fiquei olhando para aquelas anotações e pensei que havia uma diferença enorme entre o que eu havia construído e o que minha sogra entendia que havia construído. Ela me ligou 40 minutos depois. Eu já havia encerrado o pedido de materiais, confirmado 2 fornecedores e respondido um e-mail de cliente com perguntas sobre processo de remoção. Quando atendi, ela falou com aquela voz que eu havia aprendido a reconhecer ao longo dos anos de convivência, a voz de quem está explicando algo óbvio para alguém que está complicando sem motivo. Disse que havia falado do meu trabalho para as mulheres do grupo porque queria me dar uma oportunidade de me apresentar para elas, que eram mulheres com bom gosto, bem relacionadas, que poderiam me indicar bastante, que seria uma exposição ótima para o meu ateliê, que ela estava me ajudando. Disse que entendiam que eu cobrava normalmente, que não estavam pedindo de graça, que só queriam ser atendidas naquela semana. Perguntei quantas eram. Ela foi contando. Ela mesma, mais 3 amigas próximas do grupo, a coordenadora do retiro com a filha, a irmã da coordenadora que havia vindo de Campinas especialmente para o evento, mais 7 mulheres que ela descreveu como participantes fixas do grupo de oração. 14 no total, algumas com data de preferência específica porque tinham outros compromissos naquela semana. Quando ela terminou, eu disse com calma que entendia a ideia, mas que aquela semana estava completamente comprometida com clientes que haviam agendado com meses de antecedência, que eu não tinha como incluir 14 novos atendimentos sem cancelar ou comprometer o que já estava confirmado. Ela ficou em silêncio um instante e depois disse que havia prometido para o grupo. Respondi que lamentava, mas que a promessa havia sido feita sem que eu fosse consultada e que eu não tinha como honrar um compromisso que eu não havia assumido. Ela disse que as mulheres iam entender se eu fizesse algo simples, sem os trabalhos elaborados que eu costumava fazer, que poderia ser só um esmaltamento mais caprichado, que não precisava ser nada muito trabalhoso. Expliquei que mesmo um atendimento simples ocupa tempo de agenda, que eu tinha 4 clientes confirmadas naquela semana, mais a preparação de material para o casamento, e que 14 atendimentos extras representavam dias de trabalho que eu simplesmente não tinha disponíveis. Ela disse que ia falar com meu marido, eu disse que ficasse à vontade. Desliguei e fiquei sentada no ateliê por um tempo que não calculei. Não estava com raiva ainda. Estava naquele espaço antes da raiva, quando a gente ainda está processando a dimensão exata do que aconteceu, porque o que havia acontecido não era um pedido que eu podia simplesmente recusar, era algo diferente.
Minha sogra havia tomado uma decisão sobre o meu trabalho, sobre o meu tempo, sobre o meu espaço, sem me perguntar uma única vez. Havia distribuído a minha disponibilidade como se ela pertencesse a ela. Havia prometido meu ateliê para 14 mulheres com a mesma naturalidade de quem empresta um prato de comida de casa, como se o que eu faço fosse um recurso familiar de livre acesso, como se o fato de eu trabalhar em casa tornasse o meu trabalho uma extensão da casa e, portanto, de domínio coletivo. Meu marido ligou quase 1 hora depois. Eu já havia terminado de organizar o cronograma de produção para a semana do casamento, detalhado dia por dia, atendimento por atendimento. Quando atendi, reconheci o tom da voz dele da mesma forma que reconheço o cheiro de Base Coat, de imediato e sem precisar pensar. Era o tom de quem está tentando encontrar um caminho do meio onde o caminho do meio não existe. Disse que entendia que minha agenda estava cheia, mas perguntou se eu não conseguia atender pelo menos as mais próximas, as que eram amigas mais antigas da mãe dele, que seria algo significativo para ela, que o grupo era importante na vida dela. Disse que não havia as mais próximas na minha agenda, havia clientes que haviam agendado corretamente e clientes que não haviam agendado. Disse que o critério de quem vinha ao meu ateliê não era proximidade com minha sogra, era agendamento feito com antecedência pelo processo normal. Ele disse que parte do grupo havia se programado para aquela semana contando com o atendimento, que a mulher que veio de Campinas havia planejado a viagem em torno disso. Respondi que lamentava, mas que essas decisões haviam sido tomadas sem nenhuma participação minha, e que eu não podia ser responsabilizada por compromissos que eu não havia assumido. Ele perguntou se eu não conseguia pelo menos acomodar 2 ou 3. Fiquei um momento antes de responder. Depois fiz uma pergunta só. Você sabia que ela estava planejando isso? Pausa. Ela tinha comentado umas semanas atrás que queria falar do seu trabalho para o grupo. Eu achei que ela ia te perguntar antes. E você não me disse nada. Ele não respondeu de imediato. Continuei. Meu marido, eu tenho 4 clientes esperando o trabalho que já confirmei, pagas, com design fechado. Uma delas é a mãe de uma noiva, que vai se casar daqui a 19 dias, e que me escolheu há meses. Tenho material encomendado, cronograma feito, compromissos assumidos. Não é sobre não querer ajudar, é que não existe espaço físico para encaixar 14 atendimentos numa semana que não tem mais espaço. E mesmo que existisse, eu precisaria ter sido perguntada. Este ateliê é meu. O tempo dele é meu. Ele não está disponível para ser prometido por outra pessoa. Ele ficou quieto. Depois disse que a situação estava muito difícil, que a mãe havia se comprometido na frente de todo o grupo, que agora ia parecer que ela havia inventado algo ou exagerado. Respondi com cuidado que compreendia que seria desconfortável para ela, mas que o desconforto havia sido criado por uma promessa que não cabia a ela fazer e que isso não era um problema que eu conseguia resolver sem cancelar compromissos que havia assumido de forma legítima com outras pessoas. Desliguei. Fui até a cozinha, que fica conectada ao ateliê por um corredor interno que eu havia mandado fechar com porta de vidro justamente para criar um limite entre o espaço de trabalho e o espaço de vida. Esquentei água, fiz chá. Fiquei em pé olhando para o corredor. Aquela porta de vidro havia me custado R$ 380 numa época em que R$ 380 eram mais pesados do que são hoje. Eu havia instalado ela porque entendia, mesmo antes de conseguir explicar em palavras, que misturar os espaços sem nenhum limite físico era o começo de misturar tudo o mais que não devia ser misturado. O ateliê tinha que ter uma entrada, uma saída, um fechamento possível. Quando a porta do ateliê estava fechada, a casa era minha casa. Quando eu abria a porta do ateliê, eu estava trabalhando. Aquela noite recebi mensagens de 3 números que eu não tinha salvo. 2 eram de mulheres do grupo de oração que eu nunca havia conhecido, dizendo que estavam decepcionadas, que haviam se animado muito, que não esperavam isso de mim. Uma delas usou a expressão falta de consideração. Outra disse que havia imaginado uma atitude diferente de quem estava na família. Li todas. Não respondi nenhuma. Não porque estava com raiva, estava além disso, naquele lugar mais quieto onde a clareza toma o lugar do calor. Aquelas mulheres estavam decepcionadas com uma promessa que eu nunca havia feito. A decepção delas era real.
Eu não duvidava disso. O que não era real era a origem dessa decepção ter algo a ver comigo. Fiquei sabendo por meu marido, dias depois, que minha sogra havia comentado com uma das filhas dele que eu havia colocado o negócio na frente da família, que não entendia como funcionavam as relações entre pessoas que se gostam, que era uma pena que eu não tivesse outra postura. Não soube se ela acreditava nisso ou se precisava de uma versão da história que fizesse sentido para ela. As duas possibilidades me pareceram igualmente tristes. Na semana seguinte trabalhei. Atendi as clientes que haviam agendado corretamente, no horário que havíamos combinado, com o material que havia sido encomendado para cada uma. Na segunda de tarde veio uma cliente que está comigo há 3 anos, que faz encapsulamento com floral todo mês e que nunca atrasou um agendamento. Ficamos conversando enquanto eu trabalhava, do jeito que acontece quando a relação já tem história, quando não precisa preencher o silêncio, mas quando ele aparece cheio de conteúdo. Ela me contou sobre a festa de aniversário da irmã. Eu contei que estava preparando o material para um casamento grande naquele fim de semana. Quando ela saiu, tirou foto das unhas antes de entrar no carro. Me marcou no Instagram no caminho de casa. Na quarta de manhã, atendi a mãe da noiva. Ela chegou 15 minutos antes do horário, o que eu nunca esqueço porque me diz muito sobre como uma pessoa trata o tempo dos outros. Sentou na poltrona, abriu o celular, me mostrou a foto do design que havíamos escolhido juntas em julho. Havia salvo numa pasta com o nome Casamento da Lu, detalhes finais. Trabalhei em silêncio durante um tempo. Ela observava, às vezes comentava algo sobre a filha, sobre o nervosismo da semana, sobre como estava tentando ser o apoio que a filha precisava, sem virar mais uma fonte de estresse. Quando terminei o design na primeira mão e levantei para ela ver debaixo da luz, ela ficou olhando por um momento sem falar. Depois disse que era exatamente o que havia pedido, que havia ficado preocupada se ia ficar do jeito que ela havia imaginado porque era difícil de explicar em palavras, mas que estava olhando e era aquilo. Disse que a filha ia amar. Eu havia passado tempo pensando naquele design. Havia feito 2 testes em nail tips antes de atendê-la, para ter certeza de que o efeito de mármore que ela havia pedido ficava consistente na técnica que eu queria usar. Havia pesquisado o tom exato do dourado que combinaria com o vestido dela, que ela havia me mandado foto em agosto. Havia pensado naquele atendimento com o cuidado que dedico a todo o trabalho que faz parte de uma data que não se repete. Quando ela saiu, fiquei um momento na poltrona vazia, olhando para o espaço do ateliê. Aquela poltrona, aquelas prateleiras, aquela iluminação LED fria que eu havia instalado, porque a luz certa faz toda a diferença na leitura de tons. 6 anos de decisões que passaram por aquele quarto. 6 anos de acertar, errar, aprender técnica nova, investir em material melhor, construir uma relação com cada cliente que vai além da unha e chega na confiança de quem volta todo mês porque sabe o que vai encontrar. Pensei que havia protegido aquele espaço com cuidado. Havia criado processos, agenda fechada, regras de agendamento, limite físico com a porta de vidro, limite financeiro ao não misturar dinheiro com meu marido, limite de decisão ao não pedir opinião de ninguém sobre o que comprar ou como atender. Havia feito isso não por frieza, mas porque entendia que um espaço funciona quando tem estrutura e que estrutura existe quando as regras são respeitadas sem exceção. E ainda assim, alguém havia prometido aquele espaço para 14 pessoas sem me dizer uma palavra. Naquele fim de semana, aconteceu o casamento. Eu havia me programado para chegar 2 horas antes do horário de atendimento da noiva, para ter margem caso surgisse qualquer imprevisto. Não surgiu. O design que havíamos escolhido ficou exatamente como havíamos planejado, com o mármore branco e o dourado que casava com o vestido. Quando a noiva me mandou foto já com o buquê na mão, as unhas aparecendo na lateral do enquadramento, eu guardei aquela foto com carinho. Ela me mandou uma segunda foto na recepção, onde dava para ver as mãos abertas sobre a mesa, com os detalhes em dourado sob a luz amarela do salão. Escreveu embaixo: "Ficou perfeito. Muito obrigada." Aquele fim de semana fechou 5 atendimentos confirmados, cada um no horário, cada um com o que havia sido acordado. Na terça da semana seguinte, meu marido apareceu no ateliê no começo da tarde.
Não era comum ele aparecer durante o dia de semana, porque a empresa onde trabalha fica do outro lado da cidade e a distância tornava a visita inviável em dias normais. Mas naquela terça ele estava lá, parado na entrada com a porta de vidro entreaberta, olhando para dentro antes de entrar. Sentou na cadeira que fica do outro lado da bancada, a cadeira que eu tenho para quando preciso conversar com clientes sobre design ou referência. Ficou me olhando por um momento sem falar. Depois disse que havia pensado muito nas últimas semanas e que queria conversar. Ouvi. Disse que havia percebido que havia ficado numa posição que não era certa, que havia tentado construir um meio-termo onde não havia meio-termo, que a situação não era sobre dois lados em conflito, mas sobre o que era meu e o que havia sido prometido sem autorização. Disse que quando sua mãe havia comentado a ideia de apresentar meu trabalho para o grupo, ele deveria ter dito imediatamente que precisaria me perguntar antes, que não havia feito isso porque queria evitar uma conversa difícil com ela, e havia esperado que as coisas se resolvessem sozinhas. Disse que havia acompanhado aquela semana de longe. Havia visto as fotos que eu postava no Instagram dos trabalhos daquela semana. Havia lido o comentário da mãe da noiva, que havia deixado uma avaliação de 5 estrelas na minha página, dizendo que eu havia feito parte do casamento da filha de uma forma que ela não esquecia. Havia ficado pensando no que teria acontecido com tudo aquilo se eu tivesse tentado encaixar 14 atendimentos numa semana que não tinha espaço, o que eu teria precisado cancelar, o que eu teria precisado comprometer. Perguntei o que havia mudado na forma como ele via aquilo. Ele pensou antes de responder. Disse que havia acompanhado meu trabalho por 6 anos de longe, sem entender direito o que significava. Que havia interpretado o fato de eu não querer envolvimento dele no ateliê como preferência organizacional, como uma forma de separar as coisas, e que não havia entendido que era uma necessidade real, que o espaço funcionava porque tinha estrutura e que a estrutura dependia de que as regras fossem respeitadas. Ficamos em silêncio por um momento. Depois, perguntei a coisa que havia ficado quieta dentro de mim por semanas. Você entende por que aquilo foi diferente das outras vezes? Ele me olhou com atenção. Eu disse que ao longo dos anos havia deixado passar muita coisa. O jantar de domingo que eu havia planejado para nós dois e que havia virado almoço de família porque surgiu um compromisso de última hora e eu havia dito tudo bem. A decisão que eu havia tomado sobre a cor das paredes do corredor, que havia sido comentada pela minha sogra em frente a outras pessoas, de um jeito que não era comentário, era julgamento, e eu havia deixado passar. A vez que ela havia dito, sem que ninguém tivesse perguntado, que nail art era coisa passageira, que moda passa e que era melhor eu ter uma profissão mais estável, e eu havia sorrido e mudado de assunto. Cada uma dessas vezes eu havia escolhido não reagir porque não queria conflito, porque ceder ali parecia o caminho menos desgastante, porque dizer tudo bem era mais rápido do que dizer o que eu realmente sentia. O problema do tudo bem, eu disse, é que ele cria um caminho. Cada vez que eu disse tudo bem, o próximo pedido chegou um pouco mais confortável com a própria existência. Cada vez que eu cedi sem condição, a expectativa de que eu cederia de novo ficou um pouco mais estabelecida. Não havia intenção maliciosa em nenhum desses momentos. Havia um padrão que foi sendo construído pelo que ninguém disse. Quando o pedido chegou grande demais para caber no tudo bem, quando eram 14 mulheres numa semana que não tinha espaço, a surpresa que eu senti não foi pela audácia do pedido. A surpresa foi perceber que eu havia ajudado a construir a expectativa de que ele seria atendido. Meu marido ficou quieto ouvindo. Disse que havia coisas que ele havia visto acontecer e havia interpretado meu silêncio como aceitação, não como acúmulo. Que havia entendido que se eu não reclamava era porque não me incomodava, e que agora estava percebendo que havia uma diferença grande entre não reclamar e não se incomodar. Disse que era exatamente isso. Ele perguntou o que eu precisava dele agora. Fiquei um momento pensando na resposta honesta. Disse que precisava que ele entendesse que o ateliê tinha regras que não eram negociáveis. Não porque eu era inflexível, mas porque havia clientes reais que dependiam dessas regras para receber o que haviam contratado. Que qualquer pedido que viesse de qualquer pessoa, incluindo dele mesmo, precisava passar pelo processo normal de agendamento, do mesmo jeito que passa qualquer outra cliente. Que isso não era frieza,
Era respeito pelo que eu havia construído. Disse também que havia outras coisas fora do ateliê que eu havia guardado por tempo demais e que eu precisava que ele estivesse disposto a ouvir, não tudo de uma vez, não naquele dia, mas que eu precisava de espaço para falar sem que a paz da família fosse colocada acima do que eu sentia. Ele disse que estava disposto. Fomos para o corredor coberto que conecta o ateliê à cozinha, onde eu tenho um banco pequeno que instalei para ter um lugar de pausa entre os atendimentos. A tarde estava quieta, com aquela luz de outubro que entra de lado e faz sombra comprida no chão. Ficamos lá por quase 2 horas. A conversa não foi fácil. Houve momentos em que eu disse coisas que havia guardado por anos, e dizer essas coisas em voz alta teve um peso que eu não havia calculado. Não porque eram cruéis, porque eram verdadeiras. E a verdade que fica guardada por tempo demais tem um gosto diferente quando finalmente sai. Houve momentos em que ele ficou quieto de um jeito que eu reconheci como escuta de verdade, não como espera pela própria vez de falar. Havia uma diferença pequena, mas visível entre os dois, e eu a conhecia bem o suficiente para distinguir. Não resolvemos tudo naquele banco. Eu sabia que não ia. As coisas que ficam quietas por anos não se resolvem numa tarde de outubro, por mais honesta que seja a conversa. Mas algo havia mudado. Algo que eu sentia, mas que era difícil de nomear com precisão. Tinha a ver com ser vista. Não como a mulher que faz unhas, não como a nora que tem um ateliê em casa, não como a pessoa que facilita as coisas para quem está ao redor. Ser vista como alguém com quem as coisas precisam ser combinadas antes de serem prometidas. Nas semanas seguintes, minha sogra e eu ficamos com menos contato do que o habitual. Quando nos encontramos num almoço de família em novembro, ela esteve educada e eu estive educada. Não houve cena, não houve reconciliação dramática, não houve pedido de desculpas em palavras, mas houve algo que eu notei, algo pequeno que foi mais significativo do que qualquer discurso poderia ter sido. Quando o nome do meu ateliê surgiu na conversa, quando uma das cunhadas perguntou sobre agendamento, minha sogra não disse mais que me perguntaria por elas. Ela disse que poderiam falar comigo diretamente, que eu tinha um processo de agendamento e que era melhor entrar em contato pelo Instagram. Essa diferença pequena na frase foi enorme no que representou. Não sei o que meu marido disse a ela ou se ele disse algo. Talvez ela mesma tenha entendido alguma coisa no que havia acontecido. Provavelmente uma mistura das duas coisas, com alguma parte que nunca vou saber. O que importa é que algo havia mudado na dinâmica, não de forma dramática, não de uma vez, mas de uma forma que eu conseguia sentir nas trocas do dia a dia. No ano seguinte, quando novembro chegou e os casamentos de dezembro começaram a lotar a agenda, as primeiras reservas foram das clientes habituais que sabem que a janela fecha rápido. Nenhum familiar ligou dizendo que alguém havia garantido meu tempo para algum evento. Ninguém me mandou mensagem com referências escolhidas para um atendimento que eu nunca havia confirmado. A agenda abriu, encheu e fechou pelo processo normal, o único processo que faz sentido dentro de um espaço que funciona porque tem estrutura. Às vezes penso naquela sexta-feira de outubro, naquele momento em que li a mensagem da mulher desconhecida, esperando confirmação de algo que eu nunca havia prometido. Penso em como teria sido diferente se eu tivesse respondido de outro jeito. Se eu tivesse dito, deixa eu ver o que consigo fazer, vou tentar encaixar, a família é importante, dou um jeito. Sei exatamente como teria terminado. Sei por que havia terminado assim antes, em situações menores, em pedidos que cabiam num tudo bem e que por isso foram atendidos. E cada vez que foram atendidos, o seguinte chegou com um pouco mais de naturalidade, com um pouco mais de certeza de que seria recebido da mesma forma. O que eu fiz naquela sexta-feira não foi um ato de coragem excepcional, não foi uma revolução, foi simplesmente dizer o que era verdade. Não tenho disponibilidade, não fui consultada, não consigo ajudar. 3 frases curtas que carregavam dentro delas anos de tudo bem que eu havia dito quando o que eu sentia era completamente diferente. O impulso de suavizar não desapareceu. Ele ainda está lá, esse reflexo antigo de encontrar uma saída, de não ser difícil, de não parecer a pessoa que complica quando todo mundo quer que seja simples. Mas eu o reconheço agora. E reconhecer é diferente de obedecer. O ateliê está de pé.
A poltrona ergonômica ainda está no mesmo lugar. O piso que eu escolhi ainda tem aquele tom exato que eu havia imaginado antes de qualquer parafuso ser fixado. O fichário preto de capa dura já está na 5ª edição porque o quarto ficou cheio de anotações e eu precisei de um novo. A porta de vidro que separa o ateliê da cozinha abre quando eu estou trabalhando e fecha quando eu não estou, não por capricho, mas porque essa distinção é real e importa. A agenda de novembro para o ano seguinte abre na primeira semana do mês e fecha em dias, porque há pessoas que aprenderam que precisam reservar cedo, que o processo tem regras, que as regras existem porque o que se produz dentro daquele espaço tem valor real e não flutua conforme a conveniência de quem está do lado de fora. E quando o ateliê está fechado porque eu fechei, por nenhuma outra razão. Eu estava na fila do pedágio quando o telefone tocou. Era meu marido. Amor, minha mãe mandou mensagem perguntando se a gente já tá chegando. Olhei para o relógio no painel. 2h40 da tarde de uma sexta-feira. Ainda tínhamos pelo menos 1h30 de estrada até chegar em casa, em Santo André. A viagem para Guarujá tinha sido boa. Os 4 dias de descanso que eu precisava depois de 2 meses de planto seguido no hospital. Fala que a gente chega umas 4h30. Eu disse, adiantando o carro na fila. Ela perguntou se pode passar lá em casa para ver a gente. Alguma coisa na forma como ele disse isso, pausado demais, me fez apertar o volante. Ela já foi lá, foi, eu disse. Não foi pergunta. Silêncio do outro lado. Então ele murmurou. Ela falou que foi dar uma organizada porque a gente ia chegar cansado. Meu estômago virou. Dona Conceição e suas organizadas. A última tinha sido há 8 meses, quando ela resolveu reorganizar a cozinha enquanto eu trabalhava no turno da noite, e passou 3 semanas até eu encontrar onde ela tinha guardado a minha panela de pressão. Antes disso, foi quando ela levou as roupas de inverno do Mateus para lavar, porque a criança não pode usar roupa guardada cheirando a naftalina, e devolveu tudo encolhido porque colocou na secadora no calor errado. Que tipo de organizada, Rafael? Ela não quis falar ao certo. Disse que é surpresa. Fechei os olhos por um segundo. Respirei fundo. Tá bom, a gente chega e vê. Desliguei antes que ele pudesse responder. No banco de trás, Mateus dormia com a cabeça encostada na janela, os cabelos embaraçados de tanto vento e água salgada. Ele tinha passado os 4 dias quase que inteiramente dentro do mar, saindo só para comer, e agora dormia com aquele sono pesado de criança que usou o corpo inteiro. 9 anos. Meu filho de 9 anos, que ainda dormia abraçado na mochila surrada do avô quando estava no carro, porque dizia que o cheiro de couro velho o deixava tranquilo, olhei para a mochila no banco ao lado dele. Uma mochila de couro marrom, gasta nas alças, com um rasgo pequeno costurado com linha grossa do lado direito. A mochila do meu pai. Meu pai tinha falecido 18 meses antes. Câncer de pulmão, rápido demais para a gente se preparar. Ele era um homem de poucas palavras e gestos grandes, o tipo que não dizia, eu te amo, mas aparecia às 6 da manhã com seu carro velho para te ajudar a se mudar. A mochila tinha sido dele por quase 20 anos. Ele a usava para tudo, para o trabalho, para pescar, para as viagens de fim de semana que ele fazia até os últimos meses que teve saúde. Quando ele morreu, eu trouxe a mochila para casa sem nem pensar muito. E foi Mateus quem se apegou a ela. Posso usar para a escola, mãe? Eu disse que sim, depois ele passou a usar nas viagens. Depois começou a dormir com ela perto quando estava com saudade do avô. 1h10 depois, entrei na nossa rua e vi o carro de Dona Conceição estacionado em frente ao prédio. Meu coração acelerou. Rafael estava na calçada com ela, os dois de costas para mim, olhando para o prédio. Dona Conceição estava com um avental ainda amarrado na cintura, o que significava que ela tinha chegado cedo e trabalhado bastante. Estacionei, e antes que eu abrisse a porta, Mateus já tinha acordado sozinho, aquele sexto sentido de criança que sente quando o carro para na rua de casa. A vovó, ele disse, vendo pela janela. O que ela tá fazendo aqui? Vamos descobrir, eu disse, tentando manter a voz normal. Dona Conceição se virou quando ouviu as portas do carro. Ela sorriu daquele jeito amplo, os braços abertos para o neto. Meu amor, que saudade! Vem cá,
Vem abraçar a vovó. Mateus foi, como sempre vai, porque ele ama a avó sem nenhuma das ressalvas que eu carrego. Rafael veio até mim enquanto eu tirava as bolsas do porta-malas. Ela chegou cedo, ele sussurrou. Umas 10 da manhã. 10 da manhã. Repeti devagar. Rafael, a gente saiu na quarta. Ela ficou aqui 2 dias sozinha? Ela quis ajudar Mariana. Isso é o que me preocupa. Subimos todos juntos no elevador. Dona Conceição não parava de falar, do calor, da estrada, de como o Mateus estava crescido, de uma promoção que tinha achado no mercado. Eu sorria e respondia no automático. Minha mente estava correndo, tentando calcular o tamanho do estrago. Quando chegamos na porta, ela foi na frente. Deixa eu abrir, deixa. Tirou a nossa chave reserva da bolsa com uma naturalidade que me deixou sem fala. A chave que tínhamos dado para ela guardar para emergências. Para emergências. Entramos. O cheiro foi a primeira coisa. Aquele cheiro de produto de limpeza forte, daqueles que deixam a casa com cheiro de hospital, que eu detestava especialmente por passar 12 horas por dia num hospital e não querer levar aquilo para dentro de casa. O segundo sinal foi a sala. Ela estava diferente. Não radicalmente, mas diferente. Os quadros tinham sido reposicionados. A estante tinha sido reorganizada. Os livros que eu deixava na ordem que me fazia sentido agora estavam por tamanho. Organizei tudo. Dona Conceição disse satisfeita. A estante estava uma bagunça, Mariana. E as almofadas, que mistura de estampa que não combinava com nada. Onde estão as almofadas antigas? Eu perguntei. Ah, aquelas. Doei. Tinha umas lá que estavam puídas, sem graça. Comprei umas novas ali no Magazine, ficou muito mais bonito. Olha só, as almofadas novas eram bege e cinza. As que eu tinha eram coloridas, cheias de cor, porque eu tinha escolhido cada uma num lugar diferente ao longo dos anos. Uma eu tinha comprado numa feira de artesanato no interior, quando estava grávida do Mateus. Outra era de uma viagem que eu e Rafael tínhamos feito para Recife antes de nos casarmos. Respirei fundo. E o resto da casa? Eu perguntei. Ah, fiz uma limpeza geral. Quarto de vocês, cozinha, o quartinho de armazenagem que estava um horror. Ela pausou, sorrindo, e fiz uma surpresa no quarto do Mateus também. Mateus olhou para mim. Eu olhei para ele. Os dois fomos pelo corredor sem dizer nada. A porta do quarto dele estava fechada. Dona Conceição chegou na nossa frente sempre com aquele gesto teatral dela e abriu. Tcham! Eu parei. O quarto estava reorganizado do zero. A cama tinha sido movida de parede. As prateleiras, onde Mateus guardava sua coleção de miniaturas de carros que ele e o avô tinham montado juntos ao longo de 4 anos, estavam vazias. No lugar das miniaturas, havia vasinhos de planta artificiais e porta-retratos com fotos de paisagens que eu nunca tinha visto na vida. A escrivaninha estava no canto oposto. E a caixa de papelão grande que ficava embaixo da cama de Mateus, a caixa onde ele guardava desde os 3 anos cada desenho que fazia, cada cartão que recebia, cada bilhete da escola. Cada lembrancinha que o avô tinha dado para ele não estava mais lá. Vovó, a voz de Mateus saiu pequena. Cadê minha caixa? Que caixa, meu bem? A minha caixa de coisas, que fica embaixo da cama. Dona Conceição fez um gesto com a mão. Aquela caixa velha, cheia de papel amassado, eu joguei fora, amor. Aquilo não prestava mais nada. Todo aquele papel velho, desenho rabiscado. Você já é grande demais para ficar guardando isso. Olha como ficou mais espaço no seu quarto agora. Mateus ficou quieto. Aquele quieto de criança que ainda não processou, que ainda está esperando que alguém diga que não é verdade. Os desenhos do vovô estavam lá, ele disse baixinho. Que desenhos? Dona Conceição perguntou, genuinamente sem entender. Os que eu fiz pro vovô quando ele estava no hospital, ele devolveu para mim antes de morrer, disse que eu devia guardar. A voz dele tremeu na última palavra. Tava tudo na caixa, as cartinhas que ele escreveu para mim, o mapa do tesouro que a gente fez juntos, no aniversário de 7 anos. Tudo. Eu senti o chão se mover embaixo dos meus pés. Dona Conceição, eu disse e minha voz saiu de um lugar que eu não conhecia, calma demais para o que eu estava sentindo. E a mochila de couro marrom que estava no quarto do Mateus. Ela piscou.
Aquela mochila velha e surrada? Coloquei no saco de doação junto com umas outras coisas. Estava muito gasta, Mariana. Você tem que ver o estado das alças. Umas alças novas para você eu ainda entendo, mas aquilo já não tinha mais jeito. Essa mochila era do meu pai. Silêncio. Era do meu pai que morreu há 18 meses. Meu filho dormia com ela porque sentia o cheiro do avô. Minha voz não tremeu. Eu não sei como, mas não tremeu. E a senhora jogou fora. Dona Conceição abriu a boca. Fechou. Eu não sabia que era do seu pai, Mariana. Eu pensei que fosse uma mochila velha qualquer. Não era. E a caixa de desenhos, a senhora também não sabia. E as almofadas que eu escolhi uma por uma, a senhora também não sabia. Eu me virei para Rafael, que estava parado na porta do quarto com uma expressão que eu não conseguia ler. Fala alguma coisa. Ele abriu a boca. Fechou os olhos por um segundo. Mãe, você entrou aqui por 2 dias sem a gente. Eu vim ajudar, Rodrigo. Rafael, eu corrigi no automático. Rafael, filho, eu vim ajudar. Eu tenho a chave para emergências e pensei, emergência? Não é, eles foram para a praia. E eu acho que a casa precisa de uma faxina. Eu disse, emergência é se cair um raio, se tiver uma inundação, se o Mateus precisar pegar alguma coisa urgente. Não é isso. Mateus tinha saído do quarto sem que eu percebesse. Ouvi o banheiro fechar com cuidado, que é o que ele faz quando não quer que a gente veja ele chorando. Meu coração partiu ao meio. Você está sendo exagerada. Dona Conceição disse, e eu notei que ela tinha cruzado os braços. Eu limpei a casa de vocês, comprei almofadas novas, organizei o quarto do meu neto. E você está me tratando como se eu tivesse feito alguma coisa horrível. A senhora jogou fora a última coisa que meu filho tinha do pai do meu pai. Eu precisei parar para respirar. O avô que o Mateus amava. O avô que morreu. A mochila que o Mateus levava em toda viagem porque dizia que ajudava a sentir menos falta. A senhora entrou aqui, pegou isso e jogou fora como se fosse lixo. Eu não sabia. A senhora não perguntou. E é isso. A senhora não perguntou. Eu saí do quarto do Mateus e fui até o banheiro. Bati de leve. Meu amor. Silêncio. Mateus, meu amor, abre para mim. Ouvi o trinco girar. Ele abriu a porta com os olhos vermelhos, tentando parecer que não tinha estado chorando. Eu entrei e fechei a porta atrás de nós dois. Fiquei agachada na frente dele. Segurei o rosto dele com as 2 mãos. A mamãe vai resolver, tá bom? Prometo que vou tentar. Os desenhos do vovô, ele disse. Oi, Zai. Ele tinha escrito meu nome em todos eles, com letra grande, pro meu Mateus com amor. Eu sei que ele escrevia assim porque eu decorei de tanto olhar. Cada palavra era uma faca. Eu sei, meu amor. Eu sei. Fiquei com ele no banheiro por uns 10 minutos, até ele ficar mais calmo. Quando saímos, Dona Conceição estava na sala com Rafael. Ela tinha o casaco no colo, pronta para ir embora, mas ainda com aquela postura defensiva, a queixada levantada de quem acha que foi injustiçada. Para onde foi o saco de doação? Eu perguntei direto para ela. Eu levei para a pastoral da criança aqui do bairro. Eles têm um bazar beneficente todo. Quando? Ela pausou. Ontem de tarde. Então ainda pode estar lá. Eu peguei minha bolsa. A chave. Ela me olhou. Nossa chave reserva. Preciso que a senhora devolva agora. Ela ficou em silêncio por um momento longo. Então enfiou a mão na bolsa e colocou a chave na mesa de centro sem dizer nada. Rafael olhou para ela, depois para mim. Mariana, ele começou. Depois a gente conversa, Rafael. Agora eu preciso ir atrás da mochila e da caixa de desenhos do nosso filho. Peguei minha bolsa e saí do apartamento. A pastoral da criança ficava a 8 quarteirões de casa, numa salinha atrás de uma paróquia com azulejos azuis na fachada. Eu fui andando porque precisava do ar, precisava do movimento, precisava de alguma coisa para fazer com a raiva que estava dentro de mim. Cheguei às 5h15 da tarde. Tinha uma placa na porta. Funcionamento segunda a sexta, das 9 às 17. Fechado. Fiquei parada na frente da porta fechada por um momento. Depois tirei o telefone do bolso e liguei para Rafael. Tem algum número de contato da pastoral? Alguém que a sua mãe conheça lá? Silêncio do outro lado. Depois, ela vai ter. Deixa eu perguntar para ela. Obrigada. Enquanto esperava, sentei no banquinho de pedra na frente da paróquia. O sol estava baixando.
Uma senhora varria a calçada do outro lado da rua e me olhava com aquela curiosidade discreta de quem quer entender, mas não quer parecer que está olhando. Pensei no meu pai, no jeito que ele carregava aquela mochila, sempre no ombro esquerdo, nunca nos dois. No cheiro de couro misturado com o desodorante que ele usou por 30 anos. No Mateus pequenininho, com 6 anos, colocando a mochila nas costas e afundando dentro dela porque era grande demais para ele. Parece o vovô, ele tinha dito rindo. O telefone vibrou. Rafael tinha mandado um número. Liguei. Chamou 4 vezes. Uma voz de mulher mais velha atendeu. Alô? Boa tarde. Meu nome é Mariana. A senhora deve conhecer minha sogra, Dona Conceição. Ela fez uma doação ontem na pastoral. Ah, Dona Conceição. Claro, claro. O que foi, minha filha? Ela doou algumas coisas da minha casa sem a minha permissão. Tinha uma mochila de couro marrom entre as coisas. Ela pertencia ao meu pai que faleceu. Meu filho de 9 anos usava ela. Eu precisava saber se ainda está lá ou se foi para o bazar. Silêncio pensativo do outro lado. O bazar foi ontem de manhã, antes das doações chegarem. Então as coisas de ontem de tarde ainda devem estar no depósito. Mas deixa eu confirmar. Como é a mochila? Couro marrom bem gasta, alças largas, tem um conserto com linha grossa do lado direito. Deixa eu ver. Eu ouvi ela se afastar, ouvir ela falar com alguém ao fundo, o barulho de caixas sendo mexidas. Fechei os olhos. Por favor. Por favor. Mariana? Sim. Tem uma mochila aqui que parece ser essa. Couro marrom, o conserto na alça, é essa? Senti minha garganta fechar. É essa. Pode vir buscar amanhã quando a gente abrir, às 9. A senhora não tem como me encontrar agora? Eu estou aqui na porta da paróquia. Uma pausa. Depois um suspiro gentil de quem entende que há urgência. Espera que eu vou pedir para Dona Teresa abrir. 5 minutos depois, a porta lateral da paróquia abriu. Dona Teresa era uma mulher de uns 60 anos, com cabelo branco e avental com estampa de flores. Ela me olhou para os meus olhos provavelmente vermelhos, e disse, vem comigo. O depósito era uma sala nos fundos cheia de sacolas, caixas e sacos de plástico. Ela foi direta para uma caixa marcada com a data de ontem. Dentro estava a mochila. Eu a segurei e senti aquele cheiro que achei que tinha perdido para sempre. Couro velho e aquele cheiro específico dele que não tem nome, que não tem explicação, que eu só reconheceria com os olhos fechados depois de 40 anos. Não consegui segurar. Chorei ali mesmo, em pé no depósito da pastoral da criança, segurando a mochila do meu pai no peito enquanto Dona Teresa fingia que estava ajeitando as caixas do outro lado da sala para me dar um pouco de privacidade. Obrigada, eu disse quando consegui falar. Obrigada de verdade. Quando é coisa de família, a gente faz o que pode, ela disse simplesmente. Tinha uma caixa de papelão também, com desenhos, cartões, papéis. A senhora viu? Ela franziu o senho. Uma caixa de papelão. Olhou em volta. Deixa eu ver. Procuramos juntas. Encontrei a caixa atrás de uma pilha de sacolas de roupas. Estava fechada com fita adesiva amarelecida, a fita original do Mateus, que ele tinha colocado quando tinha uns 5 anos, e escrito com giz de cera na tampa, coisas do Mateus, não mexe. Abri com cuidado. Os desenhos estavam todos lá, os que ele tinha feito no hospital para o meu pai, as cartinhas de letra torta de criança pequena. O mapa do tesouro desenhado em papel pardo, com X marcando o ponto e tudo. E no fundo da caixa, numa folha dobrada, estava um bilhete que eu nunca tinha visto antes. Letra do meu pai, a letra grande e levemente tremida dos últimos meses. Mateus, você é o meu tesouro verdadeiro. Cuida da sua mãe para mim. Com amor, vovô. Precisei sentar no chão do depósito. Dona Teresa não disse nada. Simplesmente puxou um banquinho plástico de perto da parede e sentou do meu lado, esperando. Não tentou me consolar com palavras. Apenas ficou ali. Às vezes é isso que a gentileza é. Quando voltei para o apartamento, Mateus estava sentado na sala com Rafael. Eles dois pararam de falar quando eu entrei. Mateus me viu com a mochila primeiro. Os olhos dele foram para a mochila, para mim, de volta para a mochila. Você achou? Achei. Coloquei a mochila no colo dele. Ele abraçou como se fosse abraçar uma pessoa, com o rosto enterrado no couro. Depois coloquei a caixa no chão ao lado dele.
Ele olhou para mim. Tá tudo aqui, meu amor. Os desenhos, as cartas, o mapa do tesouro, tudo. Ele abriu a caixa com cuidado, como se estivesse abrindo algo frágil. Pegou o primeiro desenho, olhou, colocou de volta com o mesmo cuidado. Depois, pegou o bilhete do fundo. Leu uma vez. Leu de novo. Mãe, esse bilhete eu não conhecia. Eu também não. Ficamos em silêncio os dois por um momento. Obrigada, ele disse. Depois ele levou a caixa para o quarto dele e fechou a porta. Rafael e eu ficamos na sala. Ele estava no sofá, os cotovelos nos joelhos, olhando para o chão. Você foi buscar sem me pedir para ir junto. Ele disse. Eu precisava ir agora. Não dava para esperar. Eu devia ter ido com você, Rafael. Sentei na poltrona de frente para ele. O que aconteceu hoje não pode acontecer de novo. Ele olhou para mim. Eu sei. Não é sobre a sua mãe ser boa pessoa ou má pessoa. Ela tem boas intenções, eu sei disso. Mas ela entrou aqui por 2 dias, mexeu em tudo, jogou fora coisas que tinham valor que ela nem tentou entender, e você ficou parado na porta do quarto sem dizer nada enquanto ela tentava me explicar por que eu estava exagerada. Ele passou a mão pelo rosto. Eu sei que fiquei parado. Eu precisava que você tivesse falado antes de eu precisar gritar, antes de eu precisar ir embora para buscar as coisas sozinha. Precisava que você tivesse olhado para aquele quarto reorganizado e falado: Mãe, isso está errado. Você tem razão. A voz dele estava cansada, mas era uma fadiga honesta, não a fadiga de quem quer encerrar a conversa. Eu sempre fico esperando que as coisas se resolvam por conta própria quando é sobre a minha mãe. E aí você tem que resolver sozinha e parece que você é a vilã da história. Eu não quero ser a vilã. Eu só quero que a nossa casa seja nossa. É nossa. E eu preciso defender isso melhor. No dia seguinte, que era sábado, eu mudei a fechadura. Chamei o chaveiro pela manhã, enquanto o Mateus ainda dormia. Rafael ficou do meu lado o tempo inteiro, sem discutir, sem tentar me convencer a pensar mais. Quando o chaveiro foi embora, Rafael segurou a chave nova na mão por um momento, olhou para ela e disse: certo. Só isso, mas foi suficiente. Dona Conceição ligou no domingo. Eu deixei cair na caixa postal. Ela ligou de novo no domingo à noite. Deixei cair de novo. Na segunda-feira, Rafael falou com ela. Eu não ouvi a conversa porque fui propositalmente para o quarto, mas ele ficou no telefone por 40 minutos. Quando desligou, veio me encontrar. Ela quer vir pedir desculpas pessoalmente, para você e para o Mateus. Ela pode vir. Você vai deixar ela falar? Vou ouvir o que ela tem a dizer. Mas, Rafael, eu preciso que você esteja do meu lado durante essa conversa, não no meio. Do meu lado. Estarei. Ela veio na quarta-feira à tarde. Chegou sem avental, sem presentes, sem a postura habitual de quem vai consertar alguma coisa. Chegou com as mãos vazias e um jeito de entrar na sala que eu nunca tinha visto nela antes, mais devagar, sem ocupar o espaço do jeito que ela costumava fazer. Mateus estava na sala fazendo lição. Ele olhou para ela quando ela entrou. Mateus, ela disse, e a voz saiu diferente. Posso sentar perto de você? Ele olhou para mim. Eu fiz um gesto com a cabeça. Ele fechou o caderno e esperou. Dona Conceição sentou na poltrona de frente para o neto. Por um momento ela só olhou para ele, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas num lugar onde normalmente ela só encontrava as palavras rápidas. Vovó errou muito, ela disse. Eu entrei na casa de vocês sem pedir. Mexi nas suas coisas sem perguntar. Joguei fora o que era do seu avô sem entender o que estava fazendo. Ela engoliu. Não tem desculpa para isso. Eu posso explicar o que eu estava pensando, posso dizer que queria ajudar, mas no final eu não parei para perguntar o que você queria, o que sua mãe queria, e era isso que eu devia ter feito primeiro. Mateus ficou quieto por um momento. Ele tem esse jeito de processar as coisas em silêncio que me lembra o meu pai. A mochila do vovô, ele disse finalmente. Ela cheira diferente de tudo. Não tem outro cheiro igual. E quando você jogou fora, eu fiquei com medo de perder esse cheiro para sempre. Dona Conceição fechou os olhos. Me perdoa, meu amor. Mateus pensou. Eu podia ver o pensamento acontecendo no rosto dele. Aquela seriedade de 9 anos que é mais honesta do que a maioria das seriedades de adulto. Eu perdoo, ele disse.
Mas da próxima vez você pergunta primeiro, tá? Pede licença, olha, e pergunta. Prometo. Ele abriu o caderno de novo, como se o assunto estivesse encerrado, porque para ele estava. As crianças têm essa capacidade de fechar uma porta e continuar andando que os adultos passam a vida tentando recuperar. Depois que o Mateus voltou para o quarto dele, sentei com Dona Conceição e Rafael na sala. Ela me olhou. Você sempre me achou controladora, Mariana. Não sempre, eu disse. Mas às vezes sim. Eu sei que sou. Eu sei que interfiro demais. É o jeito que eu aprendi a demonstrar amor, fazendo coisas, resolvendo coisas. Minha mãe era assim. Eu fui assim com Rafael, e agora sou assim com o Mateus. Ela parou, mas eu entendo que o jeito que eu demonstro amor não pode atropelar o que é de vocês. Não foi uma transformação. Não foi um momento de revelação mágica. Foi uma mulher de 63 anos dizendo uma coisa difícil, com a voz firme de quem sabe que é verdade mesmo que doa. Eu respeitei isso. A senhora pode vir aqui sempre que quiser. Eu disse. A senhora é a avó do Mateus e faz parte da nossa família, mas como visita, como alguém que liga antes, que pergunta antes, que respeita o que é nosso mesmo quando acha que sabe fazer melhor. Ela assentiu. E a chave? Por enquanto fica comigo. Se em algum momento fizer sentido dar de volta, eu falo. Ela assentiu de novo, sem discutir. Era a primeira vez em 6 anos de Nora que eu a via aceitar uma coisa sem argumentar. Quando ela foi embora, Rafael ficou sentado no sofá por um longo momento. Você foi justa com ela, ele disse. Eu tentei. Mais justa do que eu fui com você nesses anos todos, ele me olhou. Toda vez que ela ultrapassava um limite e você ficava frustrada, eu ficava no meio tentando não escolher, como se não escolher fosse neutro, mas não é. Ficar no meio quando alguém está sendo desrespeitado é uma escolha também. Eu não disse nada. Deixei ele terminar. Eu escolho vocês dois, você e o Mateus. É onde eu quero estar quando tem que escolher. Não foi uma declaração dramática. Foi uma conversa de casal numa quarta-feira à noite depois de uma semana difícil, na sala com a luz amarelada e o barulho do vizinho de cima andando pelo apartamento. Mas foi real. E às vezes o que é real e simples vale mais do que qualquer coisa dramática. Nos meses que se seguiram, Dona Conceição cumpriu o que prometeu. Ela ligava antes de vir. Ela perguntava se podia trazer alguma coisa em vez de simplesmente trazer. Na primeira vez que ela veio visitar depois de tudo, ela chegou na porta, tocou a campainha e esperou eu abrir. Coisa pequena, mas coisa grande. Um dia ela chegou com uma caixa de chocolates para o Mateus e uma planta pequena para mim. Sei que você gosta de plantas, ela disse. Mas se você já tiver dessa, me fala que eu troco. Eu sorri de verdade pela primeira vez em muito tempo na frente dela. Não tenho. Obrigada. O quarto do Mateus voltou a ser o quarto do Mateus. Colocamos as miniaturas de volta nas prateleiras. A caixa de desenhos voltou para baixo da cama, agora com uma nova camada de fita adesiva colocada pelo próprio Mateus, que escreveu na tampa com caneta permanente. Coisas do Mateus e do vovô, não mexe por favor. Ou por favor foi ideia dele. E a mochila? A mochila de couro marrom com o concerto na alça direita voltou para o quarto do Mateus e ficou pendurada no gancho da porta, no lugar de destaque que ela sempre deveria ter tido. Numa noite, passando pelo corredor, eu vi a porta do quarto dele entreaberta e ele sentado na cama lendo, com a mochila no colo, passando a mão no couro de vez em quando sem perceber, como um gesto automático de conforto. Eu aprendi algumas coisas nessa história toda. Aprendi que ter boas intenções não é suficiente se você não para perguntar o que o outro precisa. Que entrar na vida de alguém sem permissão, mesmo com amor, é invasão. Que estabelecer um limite não é rejeitar uma pessoa. É dizer para ela que você a respeita o suficiente para ser honesta. E aprendi, mais do que qualquer outra coisa, que às vezes o amor mais importante que você pode demonstrar para um filho não é protegê-lo de toda a dor, porque isso não é possível, mas mostrar para ele que quando algo dele for ameaçado, você vai até o fim para defender. Meu filho sabe que a mochila do avô não some de novo. Ele sabe que os desenhos estão na caixa embaixo da cama, e sabe porque viu que a mãe dele vai atrás quando é preciso. Isso, no final, é o que fica.